Gravando já, né? Então, estamos aqui no nosso sétimo encontro, grupo de leitura do livro 1 do Capital, do grupo de estudos da CEP, Sociedade e Economia Política. Estamos aqui no capítulo 1, item 3, é o subitem 2 aqui, está no meio do capítulo 1, a relação desenvolvimento entre a forma de valor relativa e a forma de equivalente. Então, página do PDF do livro da Boitempo, número 175. Então, ao grau de desenvolvimento da forma de valor relativa corresponde o grau de desenvolvimento da forma de equivalente. Porém, deve-se ressaltar que o desenvolvimento da forma de equivalente é apenas expressão e resultado do desenvolvimento da forma de valor relativa. A forma de valor relativa simples ou isolada de uma mercadoria transforma outra mercadoria em equivalente individual. A forma desdobrada do valor relativo, essa expressão do valor de uma mercadoria em todas as outras mercadorias, imprime nestas últimas a forma de equivalentes particulares de diferentes tipos. Por fim, um tipo particular de mercadoria recebe a forma de equivalente universal, porque todas as outras mercadorias fazem dela o material de sua forma de valor unitária, universal. Mas na mesma medida em que se desenvolve a forma de valor em geral, desenvolve-se também a oposição entre seus dois polos, a forma de valor relativa e a forma de equivalente. A primeira forma, 20 braças de linho igual a um casaco, já contém essa oposição, porém não explicitada. Conforme a mesma equação seja lida numa direção ou noutra, cada um dos dois extremos de mercadorias, como linho e casaco, encontra-se na mesma medida, ora na forma de valor relativa, ora na forma de equivalente. Compreender a oposição entre os dois polos demanda-nos ainda um certo esforço. Na forma 2, cada tipo de mercadoria só pode desdobrar totalmente seu valor relativo ou só possui ela mesma a forma de valor relativa desdobrada. Por quê? E na medida em que todas as outras mercadorias se confrontam com ela na forma de equivalente. Não se pode mais aqui inverter os dois lados da equação de valor, como 20 braças de linho igual a um casaco, ou igual a 10 libras de chá, ou igual a um quarter de trigo, etc., sem alterar seu caráter global e transformá-la de valor total em forma de valor universal. Por fim, a última forma, a forma 3, dá ao mundo das mercadorias a forma de valor relativa e socio-universal, porque, na medida em que todas as mercadorias que a ela pertencem são, com uma única exceção, excluídas da forma de equivalente universal. Uma mercadoria, o linho, encontra-se, portanto, na forma da permutabilidade direta por todas as outras mercadorias, ou na forma imediatamente social, porque e na medida em que todas as demais mercadorias não se encontram nessa forma. Aqui tem uma notinha, número 24. É uma nota bastante grande aqui. De fato, na forma da permutabilidade imediata e universal, não se vê de modo algum que ela seja uma forma antitética de mercadoria, tão inseparável da forma da permutabilidade não imediata quanto a positividade de um polo magnético é inseparável da negatividade do outro. Por essa razão, pode-se imaginar ser possível imprimir simultaneamente em todas as mercadorias
o selo da permutabilidade imediata. Do mesmo modo, como se pode imaginar ser possível transformar todos os católicos em papas? O pequeno burguês que vislumbra na produção de mercadorias o limite inultrapassável da liberdade humana e da independência individual, desejaria naturalmente de se ver livre dos abusos vinculados a essa forma, especialmente da permutabilidade não imediata das mercadorias. O retrato dessa utopia filisteia constitui o socialismo de Proudhon, que, como mostrei em outro lugar, que é Miséria da Filosofia, não possui nem mesmo o mérito da originalidade, pois muito antes dele, suas ideias já haviam sido mais bem desenvolvidas por Gray, Bray e outros. Isso não impede que, hoje em dia, uma tal sabedoria grace em certos círculos sob o nome de ciência. Jamais uma escola atribuiu tanto a si mesma a palavra ciência quanto a escola proudhoniana, pois, onde do conceito a maior lacuna, palavras surgirão na hora oportuna. Goethe, Fausto. Voltando aqui. Inversamente, a mercadoria que figura como equivalente universal está excluída da forma de valor relativa unitária e, portanto, universal no mundo das mercadorias. Para que o linho, isto é, uma mercadoria qualquer que se encontre na forma de equivalente universal, pudesse tomar parte ao mesmo tempo na forma de valor relativa universal, ele teria de servir de equivalente a si mesmo. Teríamos então 20 braças de linho igual a 20 braças de linho, uma tautologia em que não se expressa valor nem grandeza de valor. Para expressar o valor relativo do equivalente universal, temos antes de inverter a forma 3. Ele não possui qualquer forma de valor relativa em comum com outras mercadorias, mas seu valor é expresso relativamente na série infinita de todos os outros corpos de mercadorias. Assim, a forma de valor relativa e desdobrada, ou forma 2, aparece agora como a forma de valor relativa específica da mercadoria equivalente. Item 3. A transição da forma de valor universal para a forma dinheiro. A forma de equivalente universal é uma forma do valor em geral e pode, portanto, expressar-se em qualquer mercadoria. Por outro lado, uma mercadoria encontra-se na forma de equivalente universal, forma 3, apenas porque, e na medida em que, ela é excluída por todas as demais mercadorias na qualidade de equivalente. E é somente no momento em que essa exclusão se limita definitivamente a um tipo específico de mercadoria que a forma de valor relativa unitária do mundo das mercadorias ganha solidez objetiva e validade social universal. Agora, o tipo específico de mercadoria em cuja forma natural, a forma de equivalente, se funde socialmente, torna-se mercadoria dinheiro ou funciona como dinheiro. Desempenhar o papel do equivalente universal no mundo das mercadorias torna-se sua função especificamente social, e assim seu monopólio social. Entre as mercadorias que, na forma 2, figuram como equivalentes particulares do linho e que, na forma 3, expressam conjuntamente no linho seu valor relativo, uma mercadoria determinada conquistou historicamente esse lugar privilegiado, o ouro. Assim, se na forma 3 substituirmos a mercadoria linho pela mercadoria ouro, obteremos D, a forma dinheiro. Ô Caio, Oi. não sei, antes de entrar na forma dinheiro, não sei se alguém teria alguma dúvida, se está tudo claro aí sobre a exposição.
Não sei se o pessoal queria comentar algo que a gente foi lendo assim, né? Parece embolado ali, forma 2, forma 3, pessoal que chegou agora. Só brevemente, ó, existem três formas que o Marx está analisando até agora no item 3. Um é a forma de valor relativo. O que é a forma de valor relativo? O valor Mário, interno de desculpa, cada. Oi? desculpa interromper. Eu vou no texto e vou colocar a imagem aqui das formas, né, que ele faz as equações aqui. Acho que ajuda a ilustrar também. Isso, pode ser. Ótimo. Então, a gente parte da. Pode ir falando que eu vou chegar lá. Ó, a gente parte da forma relativa. Então, numa relação de troca entre duas mercadorias, uma mercadoria necessariamente assume a forma relativa, ou seja, ela é aquela mercadoria que o valor interno dela precisa ser expresso. Para ser expressa, ela precisa de equiparar-se com outra mercadoria, que é a mercadoria que está na forma equivalente. Então, Marx analisa essa forma relativa. Ao analisar a forma relativa, ele vai analisar quando essa forma relativa vai se desdobrar. Ou seja, uma mercadoria particular passa a expressar o seu valor num conjunto de outras mercadorias. Não é? Qual que é o problema dessa forma? Que a série de expressões seria infinita. Então, ele inverte a forma. Ao inverter a forma, ele chega na forma equivalente. O que é a forma equivalente? Aquela que empresta o seu corpo para expressar o valor do conjunto das outras mercadorias. Tá? Então, você tem a forma relativa desdobrada e a forma equivalente. Essa forma equivalente, ela se transforma na forma equivalente universal, ou seja, o conjunto das outras mercadorias vão expressar o seu valor nela. Ela vai se tornar um equivalente geral. Só que uma mercadoria particular vai assumir essa forma de equivalente universal, que nós vamos entrar nela agora, que é o ouro, que é, por consequência, o dinheiro. Então, é sempre essa relação dialética entre forma relativa, forma equivalente, forma relativa desdobrada, inversão da forma relativa, que nos permite desdobrada, que nos permite chegar na forma universal, da forma universal para a forma dinheiro. Agora nós vamos entrar na forma dinheiro. Uma mercadoria se destaca, como ele vai dizer, do conjunto das outras mercadorias e assume essa forma dinheiro. Que mercadoria é essa? O ouro. Então, a gente agora vai entrar no ouro. Só estou fazendo aqui o esquema, que é bom pegar esses esqueminhas, para a gente poder entender o nível lógico do Marx. Uma forma primeiro, a outra forma, as duas juntas, e no que isso deriva? Deriva na forma universal, que é a forma dinheiro. Tá bom? Era esse comentário, Caio. Acho que eu falei demais. Vamos lá. A forma dinheiro. Então, da forma equivalente, né? 20 braças de linho, igual a um casaco, 10 libras de chá, enfim, uma série de mercadorias, vão ter seu valor expresso na mercadoria universal, equivalente, vai ser se transformar em dinheiro, o ouro, né, que assume esse papel historicamente, socialmente. Alterações essenciais ocorrem na transição da forma 1 para a forma 2 e da forma 2 para a forma 3. Em contrapartida, a forma 4, ou seja, a forma 4 é essa, o ouro. A forma 3 é quando, em vez de ouro aqui, a gente pega uma mercadoria qualquer, no exemplo dele, o linho. Em contrapartida, a forma 4 não se diferencia em nada da forma 3, a não ser pelo fato de que agora, em vez de linho, é o ouro que possui a forma de equivalente universal. O ouro se torna, na forma 4, aquilo que o linho era na forma 3, equivalente universal. O progresso consiste apenas em que agora, por meio do hábito social, a forma da permutabilidade direta e geral, ou a forma de equivalente universal, amalgamou-se definitivamente à forma natural específica da mercadoria ouro. O ouro só se confronta com outras mercadorias, como o dinheiro, porque já se confrontava com elas anteriormente como mercadoria.
igual a todas as outras mercadorias. Ele também funcionou como equivalente, seja como equivalente individual em atos isolados de troca, seja como equivalente particular ao lado de outros equivalentes mercadorias. Com o tempo, ele passou a funcionar em círculos mais estreitos ou mais amplos como equivalente universal. Tão logo conquistou o monopólio dessa posição na expressão de valor do mundo das mercadorias, ele tornou-se mercadoria dinheiro. E é apenas a partir do momento em que ele já se tornou mercadoria dinheiro que as formas 4 e 3 passam a se diferenciar uma da outra, ou que a forma de valor universal se torna a forma dinheiro. A expressão de valor relativa simples de uma mercadoria, por exemplo, do linho, na mercadoria que funciona como mercadoria dinheiro, por exemplo, o ouro, é a forma preço. A forma preço do linho é, portanto, 20 braças de linho igual a 2 onças de ouro. Ou, se 2 libras for a denominação monetária de 2 onças de ouro, 20 braças de linho igual a 2 libras. A dificuldade no conceito da forma dinheiro se restringe à apreensão conceitual da forma de equivalente universal, portanto, da forma de valor universal como tal, a forma 3. A forma 3 se decompõe em sentido contrário na forma 2, a forma de valor desdobrada, e seu elemento constitutivo é a forma 1, 20 braças de linho igual a um casaco, ou X mercadoria A igual a Y mercadoria B. A forma mercadoria simples é, desse modo, o germe da forma dinheiro. O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos. Quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso. Quer eu a considere do ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, quer do ponto de vista de que ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível suprassensível. Ela não só se mantém com os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo diante de todas as outras mercadorias. E em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. Vamos passar aqui por 2 notas, né? Primeiro aqui, sensível, suprassensível. Tá, no sentido original, referência à fala de Mefistófeles em Fausto de Goethe, né? Tu, conquistador sensível, suprassensível, uma mocinha te conduz pelo nariz. E aqui, 25, vale lembrar que a China e as mesas começaram a dançar quando todo o resto do mundo parecia imóvel. Uma citação a Voltaire. Após as revoluções de 1848, a Europa entrou num período de reação política, enquanto nos círculos aristocráticos e burgueses europeus surgiu um entusiasmo pelo espiritismo, particularmente por práticas como o tabuleiro de Ouija, na China desenvolveu-se um poderoso movimento antifeudal, especialmente entre os camponeses, que ficou conhecido como Rebelião Taiping, que são mais referências de cunho cultural. Voltando ao texto. O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, de seu valor de uso. Tampouco resulta do conteúdo das determinações de valor.
pois, em primeiro lugar, por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles constituem funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, seja qual for seu conteúdo e sua forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos e órgãos sensoriais humanos, etc. Em segundo lugar, no que diz respeito àquilo que se encontra na base da determinação da grandeza de valor, a duração desse dispêndio ou a quantidade de trabalho, a quantidade é claramente diferenciável da qualidade do trabalho. Sob quaisquer condições sociais, o tempo de trabalho requerido para a produção dos meios de subsistência havia de interessar aos homens, embora não na mesma medida em diferentes estágios de desenvolvimento. Por fim, tão logo os homens trabalham uns para os outros de algum modo, seu trabalho também assume uma forma social. Aqui a nota 26. Nota segunda edição. Entre os antigos germanos, a grandeza de uma manhã de terra era medido de acordo com o trabalho de um dia. E por isso, a manhã também era chamado de dia de trabalho. Tá? Outros termos em latim, jornales, jornada, né? Fala outra jornada, trabalho, enfim, uma série de sinônimos para jornada de trabalho. Aqui. O Caio, Ui. só um comentário bem breve, né, que eu acho que é importante nesse início, né? Ele está chamando a atenção, ó, não tem nada de misterioso na mercadoria ter um valor de uso. Então, aquela ideia, muitas vezes subjetivista, que se atribui à ideia de que o fetichismo em Marx é a propensão ou desejo humano pelas coisas, essa ideia não tem sustentação na teoria do fetichismo em Marx, tá? Você passa perto de uma loja, as mercadorias te atraem, não. Ó, ele está dizendo, não tem nada de misterioso. Por quê? A mercadoria é algo misterioso. Quando um produto do trabalho humano assume a forma mercadoria, ele se torna algo sensível, palpável, mas também algo suprassensível, algo de metafísico, algo de teológico. Mas o que constitui esse mistério? Não é, primeiro, no valor de uso dela. Segundo, não é na determinação da grandeza do valor dela, do trabalho contido nela. É outro elemento que a torna misteriosa. Então, ele está construindo aquela ideia de que o fetiche também seria revelar que por trás das coisas existe trabalho. Não é isso também. Não é nem as determinações do valor de uso, nem a determinação da grandeza do valor da mercadoria. O fetichismo em Marx é outra coisa. Vamos ver o que é. De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho assim que ele assume a forma mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igualdade de valor dos produtos do trabalho. A medida do dispêndio de força humana de trabalho, por meio de sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Então, eu acho que eu vou até ler de novo esse parágrafo, porque aqui que está um dos parágrafos mais importantes, né? Ou seja, de onde surge o caráter enigmático? Ele surge dessa própria forma, ou seja, forma mercadoria. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual objetividade de valor dos produtos do trabalho. Ou seja, você iguala o trabalho humano através de valorar objetos diferentes, mas objetivamente produtos do trabalho humano. A medida do dispêndio de força humana de trabalho, por meio de sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos produtos do trabalho.
ou seja, você valora conforme o dispêndio do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Ou seja, produtos do trabalho, mercadoria. As mercadorias representam as relações sociais entre esse produto do trabalho, que na verdade são as relações entre os produtores. Então, o caráter misterioso da forma mercadoria, e aqui eu acho que volto para comentar, na meu entendimento, o caráter misterioso da mercadoria não é ele ser produto do trabalho, não é ele ser um objeto sensível, e sim porque ele esconde a relação social entre os produtores, que não estão diretamente em confronto. O casaco se confronta com o linho no mercado de trabalho, mas o que na verdade está sendo oculto é a relação entre o produtor de casaco e o produtor de linho. Perfeito, perfeito, Caio, exatamente. A relação social entre pessoas assume a forma de uma relação entre os produtos, não é? É como se quem estivesse relacionando, aquilo que era característico dessa relação entre pessoas, numa forma social histórica dada, aparece como relações entre produtos. Veja, os produtores eles só são portadores de mercadorias. São elas que organizam, vamos dizer assim, a relação. Você é o vendedor da força de trabalho, o outro é o vendedor da mercadoria X, o outro é o proprietário da mercadoria Y, é o linho e o casaco. São mercadorias que estão se confrontando, não é? Aquilo que é tipicamente das relações entre as pessoas no processo de produção vai aparecer como algo, como uma qualidade das coisas. Isso que é o pulo do gato aqui, ele vai desenvolver isso mais agora. O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas. E por isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos, existente à margem dos produtores. É por meio desse quiprocó que os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sensíveis, suprassensíveis ou sociais. A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico não se apresenta, pois, como um estímulo subjetivo do próprio nervo óptico, mas como uma forma objetiva de uma coisa que está fora do olho. No ato de ver, porém, a luz de uma coisa, de um objeto externo, é efetivamente lançada sobre outra coisa, o olho. Trata-se de uma relação física entre coisas físicas. Já a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela se representa não tem, ao contrário, absolutamente nada a ver com sua natureza física e com as relações materiais que dela resultam. É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume para eles a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim, se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge, como a análise anterior já demonstrou,
do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros. Aqui também vou destacar esse trecho, né, porque ele está dando uma condição social, né, importante para que os objetos de uso se transformem em mercadoria. O conjunto desses trabalhos privados constitui o trabalho social total. Como os produtores só travam contato social mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca. Ou, dito de outro modo, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por meio deste, também entre os produtores. A estes últimos, as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. E outra nota. O adjetivo advérbio sachlich tem aqui o sentido de relativo à coisa. Em outras passagens, Marx prega a palavra Dinglish com o mesmo significado. Onde não foi possível traduzi-la como reificado, empregamos material materialmente, sempre acompanhadas do original entre colchetes. É uma questão da tradução, né? Porque acho que esse conceito de reificação acaba sendo bastante importante estudado. Somente no interior de sua troca, os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua objetividade de uso sensivelmente distinta. Essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficientes para que se produzam coisas úteis destinadas à troca e, portanto, o caráter de valor das coisas passou a ser considerado no próprio ato de sua produção. A partir desse momento, os trabalhos privados dos produtores assumem, de fato, um duplo caráter social. Por um lado, como trabalhos úteis determinados, eles têm de satisfazer uma determinada necessidade social e, desse modo, conservar a si mesmo como elos do trabalho total, do sistema natural espontâneo da divisão social do trabalho. Por outro lado, eles só satisfazem as múltiplas necessidades de seus próprios produtores na medida em que cada trabalho privado e útil particular é permutável por qualquer outro tipo de trabalho privado, portanto, na medida em que lhe é equivalente. Voltando aqui a nota P. O adjetivo naturwüchsig, que traduzimos por natural, espontâneo, é empregado por Marx no sentido de desenvolvido de modo espontâneo. Diferentemente, portanto, de natural no sentido de pertencente à natureza ou dado pela natureza. Natural, espontâneo. A igualdade plena dos diferentes trabalhos só pode consistir numa abstração de sua desigualdade real, na redução desses trabalhos ao seu caráter comum como dispêndio de força humana de trabalho, como trabalho humano abstrato. O cérebro dos produtores privados reflete esse duplo caráter social de seus trabalhos privados, apenas nas formas em que se manifestam no intercâmbio prático na troca dos produtos. O
caráter socialmente útil de seus trabalhos privados na forma de que o produto do trabalho tem de ser útil e, precisamente para o trem, o caráter social da igualdade dos trabalhos de diferentes tipos na forma do caráter de valor comum a essas coisas materialmente distintas, os produtos do trabalho. Portanto, os homens não relacionam entre si seus produtos do trabalho como valores por considerarem essas coisas meros invólucros materiais de trabalho humano de mesmo tipo. Ao contrário, porque equiparam entre si seus produtos de diferentes tipos na troca, como valores, eles equiparam entre si seus diferentes trabalhos como trabalho humano. Eles não sabem disso, mas o fazem. Por isso, na testa do valor não está escrito o que ele é. O valor converte antes todo o produto do trabalho no hieróglifo social. Mais tarde, os homens tentam decifrar o sentido desse hieróglifo, desvelar o segredo de seu próprio produto social, pois a determinação dos objetos de uso como valores é seu produto social tanto quanto a linguagem. Mais duas notinhas aqui. 27, nota segunda edição. Por isso, quando Galliani diz o valor é uma relação entre pessoas, ele deveria ter acrescentado uma relação escondida sobre um invólucro material. E aqui que ele é uma relação à Bíblia, né? Apocalipse 14, 1, 9. A descoberta científica tardia de que os produtos do trabalho, como valores, são meras expressões materiais do trabalho humano despendido em sua produção, fez época na história do desenvolvimento da humanidade, mas de modo algum elimina a aparência objetiva do caráter social do trabalho. O que é válido apenas para essa forma particular de produção, a produção de mercadorias, isto é, o fato de que o caráter especificamente social dos trabalhos privados, independentes entre si, consiste em sua igualdade como trabalho humano e assume a forma do caráter de valor dos produtos do trabalho. Continua a aparecer para aqueles que se encontram no interior das relações de produção das mercadorias, como algo definitivo, mesmo depois daquela descoberta. Do mesmo modo como a decomposição científica do ar em seus elementos deixou intacta a forma do ar como forma física corpórea. O que na prática interessa imediatamente aos agentes da troca de produtos é a questão de quantos produtos alheios eles obtêm em troca por seu próprio produto, ou seja, em que proporções os produtos são trocados. Assim que essas proporções alcançam uma certa solidez habitual, elas aparentam derivar da natureza dos produtos do trabalho, como se, por exemplo, 1 tonelada de ferro e 2 onças de ouro tivessem o mesmo valor do mesmo modo como 1 libra de ouro e 1 libra de ferro têm o mesmo peso, apesar de suas diferentes propriedades físicas e químicas. Na verdade, o caráter de valor dos produtos do trabalho se fixa apenas por meio de sua atuação como grandezas de valor. Estas variam constantemente, independente da vontade, da previsão e da ação daqueles que realizam a troca. Seu próprio movimento social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram, em vez de se eles as controlarem. É preciso que a produção de mercadorias esteja plenamente desenvolvida antes que, da própria experiência, emerja a noção científica de que os trabalhos privados, executados independentemente uns dos outros, porém universalmente interdependentes, como elos naturais e espontâneos da divisão social do trabalho, são constantemente reduzidos à sua medida socialmente proporcional. Porque, nas relações de troca contingentes e sempre oscilantes de seus produtos, o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção se impõe com a força de uma lei natural reguladora, assim como a lei da gravidade se impõe quando uma casa desaba sobre a cabeça de alguém.
A determinação da grandeza de valor por meio do tempo de trabalho é, portanto, um segredo que se esconde sob os movimentos manifestos dos valores relativos das mercadorias. Sua descoberta elimina dos produtos do trabalho a aparência da determinação meramente contingente das grandezas de valor, mas não elimina em absoluto sua forma reificada. Acho que a gente ainda tem um bom trecho aqui, né, para 28. O que se deve pensar de uma lei que só pode se impor mediante revoluções periódicas? Friedrich Engels. Não sei se o pessoal tem algum comentário, porque aqui a gente ainda vai ter um bom trecho, e a gente já está caminhando para o final. Acho que vale aí parar. Eu acho que a gente poderia parar ali, cara, e abrir para perguntas, dúvidas ou comentários, né? Parece que é bem densa essa parte, né, que a gente leu agora. Só pode ficar à vontade para comentar aí. Ou também para dizer, ó, não tem dúvida nenhuma, a exposição é cristalina, então. Mas eu acho que a gente pode voltar, cara, lá naquele ponto que você destacou, talvez para chamar a atenção ali. Eu acho que é um ponto importante. Né? Esse aqui? Isso. Que aí me parece uma condição de possibilidade, né? Se o mistério da mercadoria reside na própria forma, então a gente precisa definir por que os produtos do trabalho assumem a forma mercadoria. E ele assume a forma mercadoria justamente porque são trabalhos executados de forma privada e independente. Não há uma coordenação social sobre esses trabalhos, não é? Né? Porque aquilo que é característico da relação humana, não é? Que é o trabalho social, aparece como uma qualidade objetiva dos produtos do trabalho. E isso só pode ser assim porque cada produtor independente, privado, despeja no mercado suas mercadorias. Não é? Então, aquilo que valora as mercadorias, que é o trabalho humano, fruto dessa relação social ou dessa forma social, vai aparecer como uma qualidade da coisa. É como se a coisa tivesse uma virtude social. A propriedade social, que é das relações humanas, agora vai ser um atributo da coisa. A gente pode pensar isso com um copo, qualquer outra mercadoria. Isso aqui vai ter uma virtude, um atributo social. Enquanto as relações entre as pessoas vão se tornar relações coisificadas. Se as coisas vão ter essa característica social, ou seja, o que em sociedades anteriores o trabalho era diretamente social, igual ele dá o exemplo lá, não é? Que na comunidade tal era um dia de trabalho, então você podia mensurar a comparação entre o trabalho social, se dava no ato da própria produção, não é? Aqui na sociedade burguesa, não. Não é? Como é que você vai comparar o trabalho social? Não é? Você só vai comparar o trabalho social através de coisas que valem. E ao comparar o trabalho social através dessas coisas que valem, esses atributos que são do trabalho aparecem agora como uma qualidade natural das próprias coisas. Além de ocultar a relação, as coisas passam a organizar a relação social. Aquilo que é social aparece como uma característica natural das coisas. Por quê? Porque essa relação se organiza dessa forma. Entre produtores são privados, são independentes e despejam no mercado suas mercadorias. E ao fazer isso, eles estão transformando esse trabalho que é privado em trabalho social, mas só é possível mediante a troca. E ao fazer isso, ele cria toda essa coisificação, né? A tradução está trabalhando com a ideia da reificação, que é quase, né? Reza é coisa também, né? Coisificar. Então, se você, vamos dizer, você, né,
As coisas adquirem virtudes e propriedades sociais, e nós, que somos seres humanos, que estamos construindo as relações, nos coisificamos, não é? Porque a relação só existe agora através das coisas. A isso Marx deu o nome de fetichismo, né? De coisificação das relações entre as pessoas, né? E dizer, olha, ele vai dizer aí mais para mim, fechando o comentário. Mesmo que você e a humanidade descobriu que por trás das coisas tem tempo de trabalho, isso não elimina o caráter reificado das coisas. Ou seja, o problema do fetichismo não é um problema da consciência, não é um problema de revelar que por trás das coisas tem trabalho humano. É um problema objetivo da própria realidade social, da forma com que se estrutura o processo produtivo entre produtores privados e independentes. Aqui já vai um comentário adicional. Por isso que eu acho impossível a ideia de socialismo com mercado, não é? Porque socialismo com mercado vai levar o fetichismo junto, a coisificação das relações humanas. Paro por aqui o meu comentário. Mais alguém? Bom, breve comentário só sobre, eu acho que a importância desse conceito, né? Porque daí também ele vai derivar, eu acho que ele ajuda, o conceito de fetichismo também ajuda a elucidar a relação entre as classes, né? Porque assim como a forma mercadoria, ela é tem o fetiche da relação entre os produtores e, vamos dizer assim, nesse ponto do texto, o Marx está trabalhando ali com produtores individuais, né? Ele não está falando de classe social ainda, não entrou na história. Porém, ele já está colocando o germe de que a relação entre as coisas está obscurecendo, criando essa névoa, essa fantasma que esconde as relações entre as pessoas. Da mesma forma, a relação entre capital e trabalho, que vai aparecer como natural, ela vai esconder uma relação política, né? Entre outras, enfim. Talvez eu não tenha articulado muito bem, mas eu acho que é sempre bom retornar a esse conceito, porque ele vai ter impacto em vários outros pontos da leitura. Eu vou ler mais uns 5 minutinhos aqui, e daí a gente finaliza, a gente dá 1 hora certinho, se ninguém tiver mais nenhum comentário. Beleza. Pode ler, Caio. Voltando aqui o nosso trecho. Aqui, né? A reflexão sobre as formas da vida humana, e assim também sua análise científica, percorre um caminho contrário ao do desenvolvimento real. Ela começa pós-festa, muito tarde, após a festa, e, por conseguinte, com os resultados prontos do processo de desenvolvimento. As formas que rotulam os produtos do trabalho como mercadorias e, portanto, são pressupostas à circulação das mercadorias, já possuem a solidez de formas naturais da vida social antes que os homens procurem esclarecer-se não sobre o caráter histórico dessas formas, que eles antes já consideram imutáveis, mas sobre o seu conteúdo. Assim, somente a análise dos preços das mercadorias conduziu à determinação da grandeza do valor, e somente a expressão monetária comum das mercadorias conduziu à fixação de seu caráter de valor. Porém, é justamente essa forma acabada, a forma dinheiro, do mundo das mercadorias, que vela materialmente, em vez de revelar, o caráter social dos trabalhos privados. E com isso,
as relações sociais entre os trabalhadores privados. Quando digo que o casaco, a bota, etc., se relacionam com o linho sob a forma da incorporação geral de trabalho humano abstrato, salta aos olhos a sandice dessa expressão. Mas quando os produtores de casaco, bota, etc., relacionam essas mercadorias ao linho, ou com o ouro e a prata, o que não altera em nada a questão, como equivalente universal, a relação de seus trabalhos privados com seu trabalho social total desaparece exatamente nessa forma insana. Ora, são justamente essas formas que constituem as categorias da economia burguesa. Trata-se de formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, dotadas de objetividade para as relações de produção desse modo social de produção, historicamente determinado, a produção de mercadorias. Por isso, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a mágica e a assombração que anunciam os produtos do trabalho na base da produção de mercadorias desaparecem imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras formas de reprodução. Como a economia política ama Robsonadas, aqui ele vai fazer a referência ao Robinson Crusoe, nota, tampouco Ricardo escapa de uma Robsonada. Ele faz com que o pescador e o caçador primitivos, como possuidores de mercadorias, troquem o peixe à caça na relação do tempo de trabalho objetivada nesses valores de troca. Com isso, ele cai no anacronismo de fazer com que o caçador e o pescador primitivos consultem, para o cálculo de seus instrumentos de trabalho, as tabelas de anuidade correntes na Bolsa de Londres de 1817. Os paralelogramos do Sr. Owen parecem a ser a única forma social que ele conhece além da forma burguesa. Então, aqui, Ricardo, em seus planos utópicos de reforma social, Robert Owen tentou demonstrar que uma comunidade é economicamente mais viável quando configurada sobre a forma de um paralelogramo ou quadrado. Então, lancemos um olhar sobre Robinson, como a economia política é uma Robinsonadas, lancemos um olhar sobre Robinson e sua ilha. Apesar de seu caráter modesto, ele tem diferentes necessidades a satisfazer. E por isso tem de realizar trabalhos úteis de diferentes tipos, fazer ferramentas, fabricar móveis, domesticar lhamas, pescar, castar, etc. Não mencionamos horário e outras coisas do tipo, pois nosso Robinson encontra grande prazer nessas atividades e a considera uma recreação. Apesar da variedade de suas funções produtivas, ele tem consciência de que elas são apenas formas de atividade do mesmo Robinson e, portanto, apenas diferentes formas de trabalho humano. A própria necessidade obriga a distribuir seu tempo com exatidão entre suas diferentes funções. Se uma ocupa mais tempo e outra menos em sua atividade total, depende da maior ou menor dificuldade que se tem de superar para a obtenção do efeito útil visado. A experiência lhe ensina isso, e eis que nosso Robinson, que entre os troços do navio salvou o relógio, livro comercial, tinta e pena, põe-se logo, como bom inglês, a fazer a contabilidade de si mesmo. Seu inventário contém uma relação dos objetos de uso que ele possui, das diversas operações requeridas para sua produção e, por fim, do tempo de trabalho que custa, em média, a obtenção de determinadas quantidades desses diferentes produtos. Aqui, todas as relações entre Robson e as coisas que formam sua riqueza, por ele mesmo criada, são tão simples que até mesmo o Sr. Wirth poderia compreendê-las sem maior esforço intelectual. E, no entanto, nelas já estão contidas todas as determinações essenciais do valor. Saltemos, então, da iluminada ilha de Robinson para a sombria Idade Média europeia. Em vez do homem independente, aqui só encontramos homens dependentes, servos e senhores feudais, vassalos e suzeranos, leigos e clérigos. A dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais da produção material,
quanto as esferas da vida erguidas sobre elas. Mas é justamente porque as relações pessoais de dependência constituem a base social dada que os trabalhos e seus produtos não precisam assumir uma forma fantástica distinta de sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e prestações in natura. A forma natural do trabalho, sua particularidade, e não como na base da produção de mercadorias, sua universalidade, é aqui sua forma imediatamente social. A corvéia é medida pelo tempo tanto quanto é o trabalho que produz mercadorias, mas cada servo sabe que o que ele despende a serviço de seu senhor é uma quantidade determinada de sua força pessoal de trabalho. O dízimo a ser pago ao padre é mais claro do que a bênção do padre. Julguem-se como se queiram as máscaras, atrás das quais os homens aqui se confrontam. O fato é que as relações sociais das pessoas em seus trabalhos aparecem como suas próprias relações pessoais e não se encontram travestidas em relações sociais entre coisas, entre produtos de trabalho. Vou parar por aqui, fazer uma marcação para depois voltar. A gente já stop sharing. Mas acho interessante só de ele ressaltar esse trecho, vamos dizer assim, da insanidade do Robinson Crusoe, mas depois partindo para a Idade Média, de deixar claro como a forma mercadoria e o fetichismo é um produto do capitalismo, não é um produto, ele é natural, espontâneo no seu desenvolvimento, ou seja, ele surge do desenvolvimento das relações sociais e do surgimento do capitalismo, mas é diferente de como a gente muitas vezes vê no o economista burguês, né, que a gente lê hoje nos manuais de economia, que parece que essas leis da economia elas são as leis da natureza, como a física, como a química, biologia, etc. As leis do capitalismo que Marx está analisando, elas são leis de um sistema específico. Mudou-se o sistema, mudam-se as leis. Né? É importante ressaltar isso. Só complementando, né? Se a gente for para outras formas de organização social, não tem fetiche, né? Que essa que é a grande, né? Mesmo, e os exemplos aí são bons, né? E com muita ironia, né? Mesmo na sombria Idade Média, né? Você tem toda a crítica da filosofia iluminista ao que foi o período medieval, e o Marx está dizendo, olha, mesmo essa sombria Idade Média não é nada comparado ao que é a verdadeira sociedade sombria. A verdadeira sociedade mística é a sociedade burguesa da forma mercadoria. Essa que é a sociedade mais mistificada da história humana. Não é a sociedade medieval, que do ponto de vista das relações entre as pessoas, das relações de produção, era cristalina. O trabalhador, o camponês, tinha que trabalhar tantas horas, desse trabalho tantas horas, ele ia produzir algo, desse algo uma parte iria para o nobre, para o senhor feudal, e outra parte ficava para ele. Veja, não há mistério algum. O trabalho não precisa assumir a forma objetiva de uma coisa que vai ser trocada no mercado. Então, essa sociedade, né, a sociedade burguesa, europeia, é a sociedade mais mística e racional da história humana. Porque ele parece, o pessoal que acha Marx eurocêntrico, Marx é o maior crítico da sociedade europeia burguesa. Aí, isso aqui está a maior crítica à sociedade europeia burguesa, não é mesmo? A teoria do fetichismo. Eu queria chamar a atenção para outro aspecto, o caráter revolucionário dessa categoria de fetichismo. Se essa é a sociedade mais mistificada, mais irracional da história humana, a sociedade fetichista, coisificada, essa categoria denota necessariamente, e a gente vai ver isso na continuidade ali da leitura,
que existe uma possibilidade, uma forma social do futuro, não é, que onde os produtos do trabalho não assumem essa forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Né? Mas vamos deixar para o próximo, que é o próximo parágrafo, né? Ele vai falar dessa forma social cristalina, transparente, que denota o caráter revolucionário dessa categoria de fetichismo, né? Que ela implica necessariamente na possibilidade de superação da ordem burguesa mercantil. É isso, meu comentário final aqui. Vou parar a gravação aqui, tá, camaradas?